Fala pessoal, sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro, como vocês bem sabem, e aqui eu trago relatos sobrenaturais para vocês. Pessoal, se você já curte esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, no meu canal e em outros canais, já deixa um like no início do vídeo que ajuda demais. Você que me assiste pelo celular, pelo smartphone, eu sei que você me assiste pelo smartphone. Você já tá com sua conta do Google, do YouTube logada. Deixa um like aí, só dá um clique aí, deixa um like e comenta alguma coisa. Se você gostar, de onde você tá me ouvindo, se você já viveu alguma experiência. Deixa um like, comenta e se inscreva, beleza? Você que assiste pela televisão, eu amo assistir pela televisão. Só que minha conta não é logada, então eu não consigo dar like pela televisão. Talvez seja o seu caso. Vai lá no celular e dá um like no seu celular, dá um like, compartilha, se inscreva, beleza? E lembrando, né, da maldição aqui do canal, se você não se inscrever, se você não der like, não se inscrever, as assombrações dos relatos vão atrás de vocês. Então, para a gente evitar qualquer problema espiritual que nós não temos controle desse universo, já deixa o like e se inscreva aqui no canal. Beleza? Dados os recados iniciais, obrigatórios e triviais, vamos para o primeiro relato da noite. Se eu não tivesse vivido aquilo, provavelmente diria que era invenção de internet. Eu mesmo sempre ria quando alguém contava histórias de fantasmas, pegando táxi ou Uber durante a madrugada. Achava que era história, aquelas lendas que surgem para assustar motorista novato. Depois daquela sexta-feira, nunca mais trabalhei depois da meia-noite e até hoje, quando recebo uma corrida para um bairro antigo da cidade, sinto um aperto no peito que não consigo explicar. Trabalho como motorista de aplicativo há quase 8 anos e já levei todo tipo de gente. Bêbados, casais brigando, pessoas chorando, criminosos fugindo da polícia e até mulheres entrando em trabalho de parto. Mas nada, absolutamente nada chegou perto do que aconteceu naquela madrugada chuvosa. Era pouco mais de 1h da manhã quando recebi uma corrida. O embarque ficava em frente ao portão principal do cemitério municipal. Achei estranho, porque naquele horário o lugar já estava completamente fechado. Mas imaginei que pudesse ser algum vigia encerrando o turno da noite. Quando dobrei a esquina, vi um rapaz parado sobre um poste de iluminação fraca. Ele usava uma camisa social branca, calça escura e estava completamente imóvel, olhando para o chão. A chuva caía forte. E mesmo assim, a roupa dele parecia completamente seca. Parei o carro, destravei as portas e ele entrou no banco de trás, sem dizer uma única palavra. Assim que fechou a porta, senti um frio absurdo dentro do carro. Não era o ar-condicionado. Na verdade, o ar-condicionado estava desligado. Era como se alguém tivesse aberto a porta de um freezer. Olhei pelo retrovisor e tentei puxar conversa. Perguntei se estava tudo bem e confirmei o endereço. Ele apenas respondeu com uma voz muito baixa: "Pode seguir. Minha mãe está esperando." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça durante toda a viagem. Quando dirigia, percebi que o aplicativo mostrava normalmente a rota, mas o tempo de chegada nunca diminuía. Ficava travado em 12 minutos, mesmo eu avançando pelas ruas. Outra coisa estranha era que o espelho retrovisor parecia embaçado sempre que eu olhava diretamente para ele. Eu enxergava apenas um vulto escuro sentado atrás de mim. Resolvi ligar o rádio para quebrar aquele silêncio, mas todas as estações apresentavam apenas chiados. Depois de alguns minutos, ouvi o passageiro perguntar: "Você acredita que algumas pessoas não conseguem ir embora?"
Aquela pergunta me deu arrepios. Respondi qualquer coisa dizendo que nunca tinha pensado nisso. Ele ficou em silêncio novamente. A chuva aumentava e a cidade parecia completamente vazia. Nenhum carro cruzava com o nosso caminho. Quando faltava poucos metros para o destino, ele falou outra frase que nunca mais esqueci. Minha mãe ainda deixa a luz da varanda acesa para mim todas as noites. Parei diante de uma casa antiga, um muro baixo, um jardim muito bem cuidado e exatamente uma luz acesa na varanda. Antes que eu confirmasse o encerramento da corrida, o rapaz abriu a porta e desceu. Caminhou lentamente até o portão. Quando passei os olhos para o celular para finalizar a viagem, ouvi o barulho de portão abrindo. Levantei a cabeça imediatamente, mas não havia ninguém. O portão continuava fechado. O rapaz simplesmente havia desaparecido. Saí do carro imaginando que ele tivesse entrado rapidamente, mas não existia qualquer movimento na rua. Resolvi chamar. Ninguém respondeu. Como eu estava cansado e achei que pudesse ter me distraído, finalizei a corrida e fui embora. Só percebi outra coisa estranha. O aplicativo mostrava a corrida como cancelada pelo passageiro, mesmo eu tendo concluído normalmente. Também não recebi o pagamento. Na manhã seguinte, decidi voltar até aquela casa. Não era pelo dinheiro, era mais pela sensação de que algo não fazia sentido. Bati palmas no portão e uma senhora de aproximadamente 60 anos apareceu. Perguntei educadamente se o filho ou neto dela havia feito uma corrida de aplicativo durante a madrugada e expliquei que tive um problema com o pagamento. Assim que terminei de falar, ela ficou completamente pálida. Segurou o portão como se fosse cair. Depois de alguns segundos em silêncio, perguntou como era o rapaz. Descrevi exatamente a roupa, o rosto magro, os cabelos escuros e a voz baixa. Os olhos daquela mulher se encheram de lágrimas. Ela pediu que eu esperasse um instante. Entrou na casa e voltou com uma fotografia antiga. Era ele, o mesmo rapaz que havia sentado no banco de trás do meu carro poucas horas antes. Meu coração começou a disparar. Perguntei onde ele estava naquele momento. Ela respirou fundo e respondeu algo que fez as minhas pernas perderem a força. Meu filho morreu há 5 anos. Foi enterrado justamente no cemitério de onde você disse que o buscou. Achei que fosse uma brincadeira de muito mau gosto. Ela então trouxe um quadro com a certidão de óbito e uma foto do enterro. A data batia exatamente com a que dizia. O rapaz havia sofrido um acidente de motocicleta voltando do trabalho. A senhora contou que todas as noites deixava a luz na varanda acesa porque prometera que, se um dia o filho encontrasse o caminho de volta, nunca pisaria numa casa escura. Naquele momento, lembrei da frase dele durante a corrida. Minha mãe ainda deixa a luz da varanda acesa para mim todas as noites. Minha garganta secou. Antes de ir embora, perguntei se poderia mostrar uma coisa. Abri o aplicativo para encontrar o histórico da corrida. E ela simplesmente não existia. Não havia registro, horário, pagamento ou cancelamento. Era como se nunca tivesse acontecido. Voltei para casa tentando convencer a mim mesmo de que tudo era coincidência. Mas naquela noite, enquanto eu limpava o vidro do carro, encontrei algo preso debaixo do banco traseiro. Era uma pequena medalha de São Cristóvão, completamente antiga, com sinais de ferrugem. No verso estava gravado o nome
um nome e uma data. Era o nome do rapaz da fotografia. Entreguei a medalha para a mãe dele no dia seguinte. Quando ela viu, começou a chorar desesperadamente. Disse que aquele objeto havia sido enterrado junto com o filho, porque era um presente que ela lhe dera quando comprou a primeira motocicleta. Não tive coragem de perguntar como aquela medalha tinha ido parar dentro do meu carro. Alguns dias depois, recebi outra corrida de madrugada. O ponto de embarque era exatamente em frente ao mesmo cemitério. Meu corpo inteiro congelou. Cancelei imediatamente. 30 segundos depois, outro chamado apareceu no mesmo lugar. Cancelei novamente. Isso aconteceu umas 7 vezes seguidas. Desliguei o aplicativo e fui embora. Nunca mais aceitei corridas próximas daquele bairro ou durante a madrugada. O mais estranho aconteceu cerca de 1 ano depois. Encontrei outro motorista em um posto de gasolina enquanto esperávamos passageiros. Conversando sobre histórias de trabalho, ele comentou que certa vez havia levado um rapaz silencioso do cemitério até uma casa antiga, onde uma senhora sempre deixava uma luz acesa na varanda. Antes mesmo que ele terminasse a história, perguntei se o passageiro usava a camisa branca. O motorista arregalou os olhos e respondeu que sim. Ficamos alguns segundos em silêncio, então ele retirou do bolso uma medalha enferrujada de São Cristóvão e perguntou se eu sabia por que aquilo tinha aparecido no banco traseiro do carro dele na manhã seguinte. Eu não respondi, apenas entrei no meu carro, fui embora e nunca mais voltei a dirigir depois da meia-noite. Até hoje, quando a chuva cai forte e vejo pelo retrovisor o banco traseiro vazio, ainda tenho a sensação de que alguém continua sentado ali, esperando apenas que eu aceite mais uma corrida saindo dos portões do cemitério. É isso, pessoal. Esse foi o relato de hoje. Hoje foi um vídeo mais curto, mas agradeço por vocês terem me assistido. Esse relato, gostei bastante dele e vou trazer mais relatos voltados a profissões. Motorista de táxi, Uber, sempre noturno, né? Vigias noturnos, enfermeiros, médicos. Vou trazer uma coletânea de relatos mais voltadas para a área profissional em turnos da noite. Mas foi isso. Deixa um like, se inscreva e até o próximo relato.